Dois elementos simples presentes hoje em praticamente todas as interfaces, principalmente para definir rotas e ações. Mas será que você sabe quando e como utilizá-los da maneira correta? Melhor ainda, será que você sabe como torná-los realmente acessível a tecnologias assistivas? Hoje vamos falar sobre alguns detalhes que passam despercebidos por muitos desenvolvedores que podem fazer total diferença na experiência do usuário. Fala pessoal, meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor front-end, especialista em acessibilidade. Se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva, curta, compartilha e ative o sininho, assim você fica sabendo quando eu postar novos vídeos. Antes da gente falar sobre a acessibilidade, precisamos entender o propósito de cada elemento, porque muitas discussões hoje ficam em torno do HTML semântico. O HTML semântico ele é meio que uma obrigação do desenvolvedor front-end saber a semântica do HTML, porque o HTML ele já é semântico por si só. Um link, semanticamente falando, ele sempre será um link. E um botão, semanticamente falando, ele sempre será um botão. Um link ele serve para traçar uma rota entre páginas, então quando a gente clica em um link ele provavelmente direciona a nossa navegação para outra página ou direciona a nossa navegação para a mesma página, como no caso de landing pages, e ele está ali semanticamente com a tag A do HTML. Já um botão ele serve para fazer algo funcionar, para que a gente tenha uma interação naquela página, como por exemplo, abrir um menu, fechar um menu, clicar no botão de enviar formulário, de fazer uma compra. Então, um botão ele serve basicamente para garantir a interação dentro de um site. E quando a gente fala sobre a acessibilidade de um link, a gente está falando basicamente sobre isso daqui. O texto dos links ele é muito importante para a gente entender aonde aquele link vai nos levar. Porque mais importante do que usar um link é saber para onde eu vou quando eu clicar naquele link. Quando a gente usa saiba mais, leia mais ou clique aqui, como eu vi já em diversos sites, principalmente em cards, tem uma informação dentro de um card sobre uma venda, sobre um produto e está escrito bem embaixo assim, leia mais, ou saiba mais, ou clique aqui. O leitor de tela, ele só vai ler a mensagem que está no link e ele vai ler assim, saiba mais link, leia mais link, clique aqui link. E o usuário de leitor de tela, ele não vai saber aonde aquele link vai direcioná-lo, ele só vai saber quando ele chegar naquela página. Isso é uma péssima estratégia quando a gente fala sobre acessibilidade, porque o usuário ele quer ter previsibilidade no conteúdo dele, e isso é um dos pilares da acessibilidade. Como que a gente resolve esse tipo de informação? É a gente deixar descritivo no próprio link a ação que aquele link vai fazer. Por exemplo, saiba mais sobre acessibilidade web. Quando o usuário ele clicar nesse link, ele já vai saber exatamente onde aquele link vai levar. Porque imagina, se o usuário ele está utilizando um site e ele vê lá, clique aqui, link, ele não sabe aonde aquela informação vai levar e não é o conteúdo que ele está procurando, ele vai clicar e só depois que ele chegar lá na página ele vai saber e vai falar, nossa, não era exatamente, aí ele vai ter que voltar para a página principal e procurar exatamente outras coisas que ele está realmente procurando. Aqui não. Aqui, quando o usuário leia mais sobre diretrizes da WCAG, mas poderia ser qualquer outra coisa. Saiba mais sobre como comprar um imóvel, saiba mais como comprar um automóvel, porque ele vai saber aonde aquele link vai levá-lo. E é exatamente o que ele pode estar procurando naquele momento. Agora, um outro ponto que a gente vai falar é como tornar não só os links acessíveis, mas também os botões acessíveis. Porque a gente vê que alguns botões, principalmente como o de lupinha, né, que é aquele de search, de procurar alguma coisa,
o link de abrir um menu de hambúrguer ou fechar o menu de hambúrguer, mas tem vários outros botões que não tem semântica própria, ele é somente um botão com um ícone de leitor, um usuário de leitor de tela, não tem como saber o que aquele botão significa, porque o leitor de tela ele só vai ler botão e ele não vai entender para que ele serve. Como que a gente resolve esse problema? É com o elemento ARIA. O ARIA da WCAG, o ARIA Label, ele dá um significado para aquele botão. Então, se eu colocar aqui um ARIA Label pesquisar, ou um ARIA Label abrir menu ou fechar menu, o leitor de tela ele vai ler pesquisar, abrir menu, fechar menu. E isso é muito importante quando a gente fala sobre acessibilidade em botões. E aqui do lado eu tenho um código HTML que é incorreto, onde eu já vi várias pessoas colocando um botão e somente o link, o botão e somente o ícone, mas também tem os ícones de Font Awesome, que a gente usa ícones de terceiros. E aqui nós temos a versão correta com o button e um ARIA Label. É uma coisa muito simples, tá? Mas que resolve muito a questão sobre a acessibilidade em botões. O próximo tópico que a gente vai falar é a respeito de toques acidentais. O nome dessa técnica chama Pointer Cancellation. E para que ela serve? Quando a gente utiliza um site, a maioria das vezes no computador, é muito simples da gente resolver esse problema, porque nós temos o mouse, nós temos no navegador, nós temos ali próximo a barrinha de navegação entre links, nós temos o xizinho para cancelar uma ação, e o Pointer Cancellation ele é exatamente para isso, para que a gente possa cancelar uma ação que foi feita indevidamente por um usuário antes daquela ação acontecer. Só que isso acontece muito mais quando a gente usa no celular. E as pessoas hoje utilizam algumas aplicações e alguns sites e tudo mais no próprio celular, né? O mobile hoje está cada vez mais popular, né? Hoje a maioria das pessoas raramente utilizam algum site no computador, é mais voltado para mobile. E essa técnica evita toques acidentais. Eu vou colocar um exemplo muito prático e muito fácil de você entender como funciona essa prática. Hoje as empresas, Apple, Samsung, elas são muito acessíveis, elas são referências mundiais em termos de acessibilidade. Abra sua tela de configuração e pressione um botão. Então eu abri a tela de configuração do meu aplicativo, do meu celular, e eu vou em qualquer opção e eu aperto e seguro. Quando eu apertar e segurar, aquele botão ele não vai ter nenhuma ação, porque ele só vai ter ação quando eu soltar o botão. Só que se eu apertar o botão e arrastar o meu dedo para o lado ou para fora do botão, ele também não vai ter nenhum tipo de ação. O nome disso se chama Pointer Cancellation. Ou seja, o botão ele só tem a ativação da função quando eu faço um touch up, ou seja, quando eu tiro o meu dedo do botão, e não um touch down, que é quando eu pressiono o botão. E isso é uma técnica que raramente eu vejo pessoas falando, porque a gente está acostumado a utilizar no JavaScript o mouse down ou touch down, que é quando a gente clica no elemento ou simplesmente coloca um elemento de clique. E isso não é uma boa prática em termos de acessibilidade, porque a pessoa ela pode tocar no botão sem querer, ela pode simplesmente colocar, apertar indevidamente, não é essa ação que eu quero, apertei sem querer, e ela vai ter que voltar, e aí todo aquele transtorno. É interessante a gente deixar para o usuário algum tipo de opção dele cancelar uma ação antes da ação acontecer. Como a gente resolve esse problema? A gente coloca o mouse up ou touch up, que aí o botão ele só vai ter a função dele quando o usuário retirar o dedo de cima do botão. E é muito interessante isso. Outro problema que a gente tem
bastante incomum são os alvos de toque muito pequenos. Muitas vezes, usuários que têm dedos grandes ou usuários que têm deficiência de coordenação ou simplesmente não possuem membros, certas aplicações que têm botões muito pequenos, eles não conseguem utilizar, porque a área de contato, né, a área de toque do elemento, ele é muito pequeno. E aí fica difícil de tocar, isso induz mais erros e não acessível, obviamente. Quando a gente fala sobre um aplicativo ou um site mobile, onde a tela é menor e a área de contato é menor, a gente tem que aumentar o padding. Então, a gente pode deixar o padding grande até no desktop, mas se quiser deixar a área de toque no desktop menor e só aumentar essa área de contato no mobile, a gente pode fazer isso através dos Media Queries lá no CSS. Quando for para um aparelho mobile, a gente aumenta o padding. Pode ver que aqui o padding está de 16 pixels e aqui o padding ele está de 44 pixels. Isso aumenta a área de contato. Então a gente faz isso através do padding mesmo no CSS. E isso é muito importante quando a gente fala sobre usabilidade. E acredito que isso é uma coisa que o front-end precisa muito saber quando a gente fala sobre responsividade em aparelhos mobile e aparelhos de desktop. Agora eu vou falar sobre o último tópico, que trata sobre Framework React. Eu vou falar de React porque é a minha vivência e eu sou um desenvolvedor front-end focado em JavaScript e eu sou apaixonado por React. E eu vejo muita gente cometendo esse erro aqui quando a gente vai falar sobre botões em React, que é a famosa div onClick. Isso aqui, ele simula um botão. Ele não é um botão, ele simula um botão. Ele é um sabor botão. E aqui, visualmente, ele pode funcionar, porque ele tem uma div, que é uma caixa, e ele tem um onClick, ou seja, se eu clicar nesse botão, ele vai ter uma ação, porque o JavaScript ele fala que o clique ele é uma ação. Só que semanticamente, e isso a gente está falando sobre leitor de tela, ele não é interessante. E a gente tem como deixar React semântico. React tem como ficar completamente acessível. Como? Utilizando a tag button. Todas as tags do HTML, praticamente todas as tags do HTML, também praticamente todas são usadas no JSX, que é a linguagem do React. Então a gente pode deixar acessível, a gente pode usar a tag button, a gente pode usar a tag H1, a gente pode usar todas as tags, inclusive é que o JSX ele também suporta os elementos ARIA, ele também suporta o ARIA Label. E isso é muito importante quando a gente fala sobre descrição de botões que não tem interatividade ou que tem interatividade e não tem semântica. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido esse vídeo. Eu espero que tenha agregado bastante conhecimento para você. Deixe nos comentários qual desses problemas você mais encontra nos projetos em que trabalha ou que consome. Até o próximo vídeo.